Mais uma vez, bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus habite ricamente no coração de todos vocês nesta manhã. Convido você a abrir a palavra de Deus ao livro de Marcos, capítulo 11. Desculpe. Não, é Marcos mesmo. Foi eu que dei o texto errado pro Tom. É Marcos. Pegadinha, viu, Tom? Quarta-feira, o Entes também colocou um texto assim, aí eu achei legal, eu coloquei também, sabe? Tá o filho, tá o pai, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos trabalhando esses meses, né? Sobre os feitos de Jesus. E ao longo dessas pregações, a gente tem percebido que os feitos de Jesus foram enormes. Aliás, João diz que tudo aquilo que ele fez não tinha livro no mundo para que pudesse ser registrado diante da tão grandiosidade das coisas que Jesus fez. É muito interessante porque tudo quanto nós vemos na palavra dele é ensino para as nossas vidas. E pensando nisso e vendo isso, nós precisamos olhar para nós e perguntar assim: será que realmente eu estou aprendendo com Jesus? Porque nós só não aprendemos com Jesus se nós não formos para a palavra de Jesus. Se nós não buscarmos esse ensino na sua verdade. Naquilo que ele escreveu, naquilo que ele deixou, para que nós pudéssemos nos guiar. Aqui nesse texto que nós vamos ler agora, tem lições infinitas. Tem lições maravilhosas. Que quando a gente mergulha no texto e começa a ver a doçura dessa palavra, quando a gente começa a ver a profundidade daquilo que Jesus falou, é fantástico. É algo maravilhoso. Então convido agora você a ler comigo, aqui em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, que diz assim: no dia seguinte, aqui, antes de começarmos, esse dia seguinte aqui que ele está falando foi após a entrada triunfal dele em Jerusalém, que depois a gente vai falar mais na frente aqui um pouco dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, só para que a gente possa se situar aqui na leitura. Então, versículo 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, lhe falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, Pai eterno, Senhor soberano de todas as coisas, direção nossa, Salvador nosso, em nome do teu Filho, Pai, eu peço que neste momento o Senhor me use, ó Deus, como um canal para pregar a tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender. Ajuda-nos, Senhor, a colocar nos nossos corações o teu ensino, as tuas verdades, e que através dela, ó Deus, possamos caminhar, possamos prosseguir melhor. Porque um dia, ó Deus, iremos nos encontrar com o Senhor.
E queremos, ó Pai, dizer para o Senhor que aprendemos muito contigo, Pai. Ajuda-nos nesse momento, abre os nossos corações e mentes e que a tua palavra, misericórdia e amor inunde o coração de todos nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Ao longo da jornada de Jesus, vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Ao longo da jornada de Jesus, no seu ministério de 3 anos aqui, ensinando a todos nós, revelando o Pai a todo o povo, é notório que Jesus fez muitos milagres incontestes. Muitas vezes e mais vezes nós já falamos aqui que Jesus restaurou vista de cegos e com certeza está na sua palavra. Ressuscitou mortos, limpou, curou enfermos, restaurou vista de cegos. Jesus fez milagres maravilhosos. Purificou leprosos. Durante todo o seu ministério, todos os milagres de Jesus sempre foram trazendo vida, alegria e salvação. Mas aqui nesse texto, algo inusitado acontece. Algo aqui diferente acontece daquilo que nós estamos acostumados a ver e ouvir de Jesus. Porque se todos os milagres dele traziam vida e salvação, por que que nesse aqui trouxe morte? Porque aqui com a figueira foi diferente, o seu milagre foi um tanto diferente do que nós estamos acostumados a ver. Observe que neste milagre Jesus trouxe juízo, Jesus trouxe destruição, Jesus trouxe morte, porque a figueira não mais deu fruto. Ela secou, ela morreu. Então é algo que nós não estamos acostumados a ver nos milagres de Jesus. Essa passagem aqui de Marcos, na realidade, ela nos traz e precisa nos trazer a meditação da nossa alma, do nosso coração, do nosso serviço, dos nossos frutos nessa caminhada, na vida cristã. Quem nós somos? Que pessoa nós somos? Como vivemos? São perguntas de mim para mim mesmo. O que nós mostramos ao mundo? É isso que nós precisamos ver em nós. O que temos feito ou produzido na nossa caminhada? E por quê? Porque não basta só ser crente. Uma verdade precisa ser dita. O diabo é crente, ele só não obedece. Então aqueles que não obedecem estão tal qual o diabo, porque o diabo acredita e crê e sabe que Jesus é o Filho de Deus, nós também. Mas nós obedecemos. A diferença está aqui. Até o diabo é crente. Mas é necessário que nós, como servos de Jesus, como filhos deles, caminhemos debaixo da sua ordem, caminhemos debaixo daquilo que ele tem nos ensinado. E o que é? Frutificar. Porque é isso que o texto fala aqui. Frutificar. Frutificar. Em João capítulo 15, é muito interessante, eu fiz um paralelo lendo esse texto e lendo João, que Jesus ele diz, ó, o pai é o agricultor. Ele diz isso. E eu sou a videira, Jesus falando. E nós somos os ramos, aqueles que estão ligados em Jesus. E é necessário que esses ramos produzam frutos. Que estando nele, venha produzir frutos. É muito importante isso. Porque o fruto ele não dá fruto, os ramos ele não vai dar fruto de si mesmo, se eles não tiverem alicerçado em Jesus. Para estar a dar fruto, ele precisa estar enraizado, enraigado em Jesus. E ele ainda diz no texto de João capítulo 15, quem permanecer nele, ele vai permanecer nessa pessoa. Ele vai permanecer nela, porque essa pessoa vai dar muitos frutos. É isso que ele nos ensina em João. É isso que ele nos direciona em João. E isso é um ensino para todos aqueles que pensam e que imaginam que ser crente não precisa servir. Ah, eu sou crente, não tem necessidade de também fazer tanta coisa assim. Não tem necessidade dessas coisas. Não precisa fazer tudo, não precisa fazer nada, aliás. Jesus já faz tudo, eu não preciso fazer nada. Basta eu ir para a igreja, para os cultos, para as reuniões, só isso já basta? Não, de forma nenhuma. É muito mais do que isso. Tiago, em capítulo 2, ele vai dizer que a fé sem obras é morta.
Entendeu? A fé sem obras, ela é morta. A obra são os frutos que o Senhor espera de nós. E quando eu falo obra, eu falo no sentido amplo, geral e irrestrito. Tudo, absolutamente tudo. Eu preciso estar focado nisso. Fruto do amor, fruto do perdão, fruto do abençoar a vida das pessoas. Nós somos feitos para abençoar a vida das pessoas. Isso é fruto. Isso é importante. Fruto da oração, fruto do serviço, fruto da pregação do evangelho. Ele espera isso de nós. E muitos outros frutos. Mas aqui nesse texto, Jesus usa a figueira para nos trazer lições extraordinárias sobre a nossa responsabilidade como servos dele. Nós temos responsabilidades inúmeras como servos de Jesus. Nós temos essas responsabilidades e ela precisa estar viva em nós. Que fruto nós temos mostrado? Que fruto nós temos mostrado às pessoas? Será que nós só fazemos propaganda? Está entendendo? O que é que eu quero trazer para que você pense? Será que nós só estamos fazendo propaganda? Será que nós frutificamos? Será que nós mentimos? Será que nós somos hipócritas? Tudo isso nós precisamos pensar. Porque veja, irmãos, o mundo nos observa, o mundo nos vê, o mundo nos olha. Não pense você que você está escondido de trás da Bíblia, você não está. Você pensa que está, porque às vezes nós enganamos a nós mesmos. O homem, infelizmente, faz isso. Mas o mundo vê. E principalmente o Senhor vê. Essa pergunta precisa ser feita a nós por nós mesmos e respondidos pela nossa consciência. Será que eu estou nesse contexto? Será que nós estamos nesse contexto? É algo a se pensar. Então, a primeira lição aqui, que nós podemos meditar aqui nesse texto é: Deus espera fruto do seu povo. Deus espera. Não se engane que você é bonitinho ou bonitinha e Deus não espera nada de você. Não. Ele alcançou a mim, alcançou a você, alcançou todos nós pela misericórdia dele. Mas nós temos responsabilidades com ele. E uma das responsabilidades com ele, além da obediência, é produzir frutos. É produzir frutos. Aqui no contexto, né, vamos para a gente situar aqui. Aqui no contexto, após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, foi isso que eu falei, que eu ia falar um pouco desse assunto, né? Aquele acontecido, dessa entrada triunfal, Jesus manda 2 de seus discípulos entrarem na aldeia e pegar um jumentinho lá que nunca tivesse sido, vamos dizer, que nunca ninguém tivesse sentado ou tivesse caminhado, levado o jumento para caminhar com alguém em cima. Nunca tivesse sido montado. Pronto, essa é a palavra, né? Nunca tivesse acontecido isso. E eles vão e colocam as suas vestes, né, em cima do jumento e levam até Jesus. E ali Jesus monta naquele jumentinho, né? E sai entrando em Jerusalém. E ali uma multidão está junto ali e eles colocam suas vestes no caminho, colocam ramos das árvores ali, vão aclamando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles vão dizendo aquilo pelo caminho, Jesus entrando triunfante em Jerusalém. E eles dizem: bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Eles falavam essas coisas. Então Jesus entra em Jerusalém em meio de todo aquele apuplo. Mas Jesus, ele observa o templo. Porque é interessante aqui nesse texto que após essa questão com a figueira aqui, eu passei para o versículo 20 e li a continuação. Mas se você olhar, em seguida tem a purificação do templo. E Jesus, antes disso, ele observa. E já era tarde e ele vai para Betânia com os seus discípulos. E no dia seguinte, quando ele sai de Betânia, ele teve fome. Então Jesus avista de longe uma figueira. Aquela figueira está distante, Jesus vê. E com folhas verdes, maravilhosas, e Jesus vai até ela para ver se tinha figos para que ele pudesse comer. Mas Jesus não achou nada. Jesus só viu folhas naquela figueira. E o texto vai nos dizer porque não era tempo de figo. Entende? Aí o texto não vai dizer isso. Mas no dia seguinte, quando Jesus sai de Betânia,
voltando para Jerusalém, ele teve fome. Ele teve fome. Então Jesus disse, aquela figueira, porque ele procurou frutos e ela não tinha. Ele disse, nunca mais, nunca jamais coma alguém frutos de ti. E a figueira secou. A figueira secou literalmente. Porque o discípulo diz, olha, até Pedro aí fala para ele, olha, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste, versículo 20, ela secou. E ela secou. E por que Jesus amaldiçoou a figueira? Vamos entender. Porque, como eu disse no começo, nós estamos acostumados com os milagres de Jesus que só trouxe vida e salvação. Mas aqui é algo que a gente diz assim, puxa vida, mas isso não está dentro das características de Jesus. Amaldiçoar. A gente fica até, puxa vida, por que isso? Por que Jesus foi tão assim? Só porque a figueira não deu figo, ele chegou lá, não tinha, ela amaldiçoou? Os frutos da figueira vêm antes das folhas, para que a gente possa entender. Primeiro vem os frutos, depois vem a folhagem. Vem uns brotozinhos, né, grudados nos caules, que também até são aptos para comer, e depois vem a folhagem, onde os frutos vão se desenvolver mais ainda. Então, se tem folha, é porque está dizendo que tem frutos. Então, a figueira estava mostrando isso para Jesus, que tinha fruto. Mas Jesus viu que a figueira dizia ter o que não tinha. Ela não tinha aquilo ali. Ela tinha apenas aparência e não a realidade de que ela proclamava e mostrava que tinha. Aquela figueira, ali diante de Jesus, ela representava Israel. Para que a gente possa começar a entender o que está acontecendo aqui. Ela representava Israel. Jesus não está focando na figueira. Jesus não está aqui sendo mal com a figueira. Jesus, ele está aproveitando o momento daquela figueira para trazer lições ao povo de Israel. Para trazer lições a Israel. Na verdade, o foco era Israel. Era Israel. Ele focava no templo, nos líderes religiosos, porque eles anunciavam o que não tinham, eles pregavam o que não viviam, eles prometiam o que não possuía. Essa era a realidade dos líderes religiosos da época de Jesus. Então Jesus focou neles. Jesus está mostrando aqui, está ensinando aqui, que essa religiosidade de aparência não tem futuro. Isso aqui é uma lição fantástica para nós. Porque se nós somos crentes, nós somos crentes. Não existe meio crente, crente meia boca, não existe, irmão. Por favor, essa realidade precisa estar muito viva em nós, é responsabilidade tremenda aqui. Nós estamos lidando com o nosso futuro eterno. Se nós somos hipócritas diante de Deus, nós vamos sofrer no inferno para todo sempre. Isso é uma chamada de atenção aqui maravilhosa de Deus para as nossas vidas, na nossa caminhada. Nós precisamos estar atentos, vivos a tudo isso aqui. A figueira precisava ter fruto. Em muitos momentos, Jesus combateu a hipocrisia dos fariseus, porque eles eram hipócritas. Do povo que gostava, muitas vezes, da vida de aparência. E que não refletiam o que de fato eles tinham em seus corações. Jesus criticou muitas vezes esse mal na nação de Israel. Muitas vezes. A figueira tinha folha e isso indicava que ela deveria ter fruto ali. Sabe aquela história? Nós somos crentes, bibliazinha debaixo do braço, bem vestido, tal, e vamos para o culto, aquela história toda. Mas durante a semana a nossa vida é um desastre. As pessoas olham para nós e têm vergonha até de se aproximar de nós. O que é isso? É mostrando aquilo que nós não temos. Nos domingos, todo empacotadozinho, beleza, culto. Mas durante a semana, só misericórdia de Deus. É essa chamada de atenção aqui. Dessa mesma forma que muitos dos israelitas viviam assim. Não tinham, pareciam ser servos, mas não eram. Pareciam ser crentes, mas não eram. E aplicando em nós, fazendo pergunta de nós para nós mesmos, o que nós somos? Como eu já fiz no início. O que as pessoas veem em nós? O que as pessoas dizem de nós? Porque afinal nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, nós somos crentes. Que, olhe bem atenção aqui, que as pessoas olham para nós e veem. O que elas veem? Como nós temos impactado a vida do mundo.
Porque Deus espera isso de nós, isso é frutificar. A nossa realidade de servos que nós somos precisa estar em alta. E quando eu digo em alta, eu estou dizendo frutificando para Deus. Em todos os aspectos. Porque a aparência, se vivemos de aparência, é necessário mudanças. Porque Deus não se agrada de aparências, amém? Não se agrada. Não se agrada. A aparência de ter fruto e a falta deles foi a causa da figueira secar. Olha aí, ela secou. Ela não tinha fruto, ela secou. Uma vida de aparência sem frutos verdadeiros e proveitosos que Deus espera, destruirá a vida daqueles que escolhem viver assim. Vai ser destruído, porque está na palavra de Deus. Vai secar até a raiz, não vai mais dar fruto para ninguém. Nós fomos chamados a frutificar, eu e você. Ele nos chama a essa responsabilidade. Ele nos chama para frutificar. Abre comigo aí Mateus capítulo 23, por favor. Abre aí Mateus 23. Aqui é fantástico aqui. A sua palavra nos traz exemplo, nos traz alertas. Ele sempre exortava o povo israelita e ele nos exorta. Mateus capítulo 23, versículo 23, olha o que está dizendo aí. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Olha o que o Senhor está ensinando aqui. Olha o que ele está dizendo aqui. Outro texto aí, outro versículo aí, versículo 27. Ele vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Versículo 28, assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Versículo 29, ele ainda diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos. Ele vem sempre chamando a essa responsabilidade, chamando de hipócrita aqueles que viviam de aparências. Versículo 33, ele vai dizer, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Palavra do Senhor Jesus. Palavra direta do Senhor Jesus. E essa exortação dele precisa estar viva em nós. Precisa ser vista por cada um de nós como uma chamada de atenção de Deus às mudanças que nós precisamos ter. Seus ensinos, suas exortações, suas bênçãos, muitas vezes, de vezes por vezes, nós perdemos o melhor de Deus. Muitas vezes nós perdemos o melhor de Deus. E aqui me faz lembrar Marta e Maria. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria. E ali, Marta, nos seus afazeres, corre lá para preparar uma comida. E Maria vem para ouvir de Jesus. Ela se senta aos pés de Jesus. E Marta fica alvoroçada, diz, Senhor, tu não te importa não, manda que ela venha aí me ajudar aqui. E Jesus diz, Marta, Marta, tu anda preocupada com muitas coisas. Tu anda alvoroçada demais. Maria escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. Meu irmão, a melhor parte é estar aos pés de Jesus, independente de qualquer coisa. Isso é uma verdade que nós não podemos esconder. A melhor parte é aos pés de Jesus. Quando você for confrontado a não vir pós-reunião da igreja, sei lá, por algum motivo, pelas diversidades da vida, pelas consequências da vida, mas mesmo assim você resolver aí, não tem isso aqui, mas não quero nem saber, eu vou deixar e vou. Você está escolhendo a melhor parte. Porque a melhor parte é aprender do Senhor. Meu irmão, a nossa vida, a nossa caminhada, ela só tem sentido porque Jesus nos ensina. Porque se fosse só para nós sermos crentes e viver do jeito que nós vivíamos, para que tomar um banho? Porque não foi batizado, foi só um banho. Essa mudança precisa vir do coração, precisa vir de dentro para fora. Eu era, mas eu não sou mais. Amém? Eu fui, mas eu não serei mais.
Porque o Senhor caminha comigo, Ele anda comigo, Ele me mostra, Ele me ensina. E nesse ensino eu aprendo a frutificar para a honra e glória de Deus. Essa verdade precisa estar em nós. E os afazeres da igreja são importantes, sem dúvidas. A gente até estava falando um pouco sobre esse assunto ontem. É muito importante fazer as coisas na igreja. Mas a tua vida devocional aos pés de Jesus é mais importante. Porque quando você está aos pés de Jesus e devocionalmente você aprende dele, as coisas que você faz na igreja vai ser com mais qualidade. Você não vai nem estar fazendo por obrigação, você vai estar fazendo numa simplicidade que você nem percebe o que fez. Por quê? Porque você aprende de Jesus. Não tinha alguém mais atarefado que Jesus. A gente falou isso, até o Enzo falou sobre esse assunto, eu achei muito interessante. Não tinha. Mas Jesus tinha momentos de oração. Não importava nada, ele deixava tudo lá, deixava as multidões, deixava tudo, e ele ia sair fora e orar, ele ia conversar com Deus, ele ia se preencher, ele ia... Tá entendendo? E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Tua vida de oração, de leitura da palavra, de meditação, tudo isso vai nos aproximar mais de Jesus e, por consequente, iremos dar mais frutos. O que aduba a videira, o que aduba a figueira que somos nós, o que aduba a figueira que somos nós, é exatamente a palavra de Deus. Que vai estar nos envolvendo e as nossas raízes vão se aprofundando e a gente vai crescendo e a gente vai florindo e a gente vai frutificando e os frutos que nós dermos serão bênção para as pessoas, serão frutos que vai saciar a fome espiritual que elas têm, que elas necessitam. Porque eu e você somos árvores de Deus para a alimentação daqueles que necessitam. Da nossa casa, dos nossos amigos, dos nossos parentes. Deus quer nos usar. Então, meu irmão, olha para isso aqui. Nós precisamos frutificar. Tudo isso vai nos aproximar mais dele. Nós vamos respirar o fruto do Espírito. Aí eu vou dizer alguns dele aqui: amor, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, perdão e tantos outros. Nós aprendemos tudo isso quando nós melhoramos cada dia o nosso devocional com Jesus. Não deixe o seu devocional para depois, não. Tire um momento especial para você estar com Deus, orando, lendo, meditando, fazendo assim. Porque Deus espera frutos do seu povo. Amém? Uma segunda lição aqui que esse texto me traz é que nós precisamos compreender a urgência do frutificar. Não é para ontem não, meu irmão. Ou não é para daqui a... Não, é para ontem. Eu quero dizer, não é isso. É para ontem. O frutificar é para ontem. Não é para amanhã ou depois, não. Nós estamos atrasados. Nós largamos atrás. Olha, no versículo 11, o contexto aí desse texto aqui que nós estamos lendo. Volte aí para Marcos, capítulo 11. Nós estamos no versículo 12, começamos aí. Olha o versículo 11. Olha o versículo 11. Quando entrou em Jerusalém, Marcos capítulo 11, versículo 11. Quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Eu grifei essa palavra aqui, observado tudo, para que a gente possa ver aqui. Para que a gente possa se situar aqui. Tendo observado tudo. Veja que Jesus, ele observou a figueira. Jesus observou toda a nação de Israel. Jesus observou o templo. Tudo foi observação dele. Ele não falou nada, mas observou tudo. Absolutamente tudo. E como já era tarde, ele foi para Betânia. Porque no outro dia seria um novo desenrolar. Então Jesus observa tudo. Não tem nada que passe despercebido aos olhos dele. Quando nós lemos as cartas em Apocalipse, a gente percebe isso. Ele observa as igrejas. Observe que Jesus, ele identificou nas igrejas algo interessante. Uma das igrejas, ele viu que tinha falta de amor. Em outra, ele viu que havia heresia.
Em outra igreja, ele identificou que a imoralidade era visível, a falta de vida em outra, a morbidade em outra. Jesus observou todas essas coisas, a fraqueza em outra. Jesus viu tudo isso, uma porta larga e aberta em outra. Porque Jesus observa, Jesus analisa todos nós, Jesus analisa você, Jesus analisa mim. Jesus analisa o caminhar dessa igreja, porque essa igreja é de Jesus. Ele vê tudo. Ele sonda o mais profundo dos nossos corações. Seus olhos são como chamas de fogo, como diz Apocalipse. Ele esmiuça tudo. Jesus tem todo o direito de procurar fruto em mim, em nós, em todos vocês. Ele tem todo o direito. Porque veja aqui, irmãos, uma coisa interessante aqui, e que muitas vezes a gente passa despercebido, que foi Deus quem nos escolheu, a Bíblia diz isso. Diz também que nos designou para darmos frutos. Em João 15, no versículo 16, diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Voltando lá no versículo 8, ele diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornei meus discípulos. Então não fomos nós que escolhemos, foi ele que nos escolheu. Então ele tem todo o direito de procurar fruto em nós, todo o direito. Todo o direito. Ele tem todo o direito e foi por isso que ele nos chamou. Olha, o olhar de Jesus é profundo. O seu discernimento é exato. Ele não erra. Jesus conhece essa igreja mais do que nós possamos imaginar. Jesus conhece a cada um de vocês. Desde o levantar ao deitar, desde o seu dormir. Ele conhece cada fio de cabelo dessa igreja, de todos nós. A urgência de frutificar é o que nós precisamos todos os dias. Precisamos meditar nisso. Examinar em nós mesmos se nós, de fato, de verdade, estamos frutificando para a glória de Deus. Os líderes da nação de Israel, eles viviam numa religiosidade. Jesus não se engana. Nunca ninguém enganou Jesus e vai enganar. Aliás, foi o que eu disse, nós enganamos a nós mesmos, mas nunca vamos enganar a Jesus. Isso não vai acontecer. Então os líderes viviam essa religiosidade. Uma vida espiritual de aparências que eles não tinham. Eles diziam ter e não tinham. Eles mostravam e não eram. E isso os levou a ficarem cegos. Levou eles a não compreenderem as coisas de Deus. Não reconhecerem a vinda de Jesus. Quando Jesus nasce, eles não conheceram. Aliás, em João capítulo 1, versículo 11, vai dizer que Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam. Então, eles não conheceram Jesus. E aqui uma coisa muito interessante que nós precisamos entender nessa profundidade aqui. Que o frutificar é urgente e nós precisamos estar ligados nisso. Meu irmão, se eu conheço Jesus, através da sua palavra, eu vou buscar mostrar frutos para ele, dar frutos a ele. E isso, meu amado, é algo notório em agradecimento que ele fez por mim e por nós. Nós estávamos indo para o inferno, nós estávamos na direção errada. E ele foi lá no Calvário, ele entregou sua vida, ele nos resgatou da morte eterna. Ele frutificou primeiro, amém? Jesus. Ele fez isso por nós. E quando eu falo de urgência, de frutificar, é porque o tempo passa rápido. Ontem nós éramos jovens. Muitos de nós hoje, os cabelos já são brancos. Outros já estão amadurecidos. Aqueles bebezinhos, jovens, crianças que nasceram ontem, hoje já são adolescentes. Passa rápido. O tempo passa rápido. E no dia do encontro com Jesus, e esse encontro vai se aproximar e vai ser rápido, que fruto nós iremos
mostrar para ele. Jesus já pensou nisso? Você já imaginou isso? Aquele que professa, escute bem isso, aquele que professa a fé em Jesus precisa saber se tem mesmo fé em Jesus. Você crê em Jesus? Você tem fé em Jesus? Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Porque quando nós temos essa certeza, nós sabemos que somos povo de Deus. E sendo povo de Deus, nós precisamos frutificar. Aqueles que diz ter arrependimento, que se arrependeram de verdade, precisa saber de fato se tem fruto de arrependimento. Eu fazia, mas hoje eu não faço mais. Isso é fruto de arrependimento. Ah, eu era assim, mas hoje eu não sou mais. Porque o Senhor preencheu minha vida e eu vi que aquilo tudo era errado. Eu não quero mais fazer. E se a fraqueza é essa e você continua tentando fazer, busca em Deus. Busca em oração, busca na palavra, busca. Que a palavra diz que se nós resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. E isso é uma verdade. Lembra da tentação de Jesus? Foi falado aqui na terça-feira, na quarta-feira. O diabo não resistiu e saiu. Por quê? Porque Jesus resistiu a ele. O diabo saiu fora. Jesus sempre com a palavra ali, e é isso que nós precisamos fazer. A palavra de Deus é eficaz para as nossas vidas. Aquele que se assenta na mesa do Senhor para participar da mesa, precisa saber se o seu coração está de fato e de verdade voltado para Ele, se você faz verdadeiramente parte da família de Deus. Para que a gente não seja depois condenado por isso. É sério. Ser igreja não é brinquedo, é sério. Não pense que eu estou aqui amedrontando você, não. Eu estou falando porque Deus mostra essa verdade para nós. A figueira dizia que tinha fruto, mas não tinha. Vivia de aparência. O que Jesus fez? Fez ela secar. Eu não quero secar. Porque aquele que seca, ele seca até as raízes e morre. Foi isso que aconteceu com essa figueira aqui. Por isso é urgente ver e buscar. Precisamos compreender a urgência da frutificação, do frutificar. Uma terceira lição, aqui nesse texto para nós encerrarmos, é que haverá juízo, como há fé e como há perdão. Deus vai julgar? Vai. Mas ele também fala de fé e ele também fala de perdão. E isso é importante demais nós compreendermos. Aqui nós podemos ver a colocação de Jesus. Veja que Jesus, ele amaldiçoou a figueira e ela secou até a raiz. Foi isso que Pedro, ao final, no começo do versículo 20 aí, ele vai mostrar para Jesus. Ela secou, Senhor. Secou até o final. Se a raiz seca, ela não tem mais fruto. Ela não dá mais fruto. Veja aqui uma coisa interessante. Trazendo aqui a nossa memória, que também já foi falado aqui em Lucas. Foi pregado aqui nas quartas-feiras. João Batista, ele havia alertado a nação de Israel. Ele havia dito que o machado já estava posto à raiz da árvore. Vocês lembram disso? Pronto. Ele havia exortado a nação que o machado já estava posto à raiz da árvore. Mas a nação não deu ouvido a João Batista. E agora a árvore seca até a raiz. Porque ele estava falando disso lá. E agora está acontecendo aqui. Entendeu? Está acontecendo aqui. Essa árvore é o símbolo de Israel. Como eu já disse lá no início, é o símbolo de Israel. Ela passou seu tempo, acabou a sua oportunidade, a raiz secou, morreu. Pronto. Acabou. Morreu. O texto diz ainda que nunca mais produza fruto, nunca mais alguém coma fruto de ti. E isso aqui é o maior juízo de Deus, irmãos. É um grande juízo de Deus. O maior juízo de Deus aqui, é muito interessante aqui, é dizer para o homem, fique como você está. Faraó lá, quando foi para tirar Moisés foi tirar o povo do Egito lá, com a ordem de Deus, Faraó endureceu o coração e Deus disse, então fica com o seu coração duro. Foi piorando mais ainda. Fica como está. Permaneça como você está. Está sem fruto? Então continue sem fruto.
Continue sem fruto. Continue o justo sendo justo, mas o injusto sendo injusto. É isso que Deus diz. O juízo de Deus. Essa será a sentença no dia do juízo de Deus. Juízo esse que todos nós vamos estar presentes no tribunal dele um dia. Todos nós. Fique sem Deus aqueles que não querem Deus. Fiquem sem Deus. Porque se não há, de forma, vamos dizer, de coração, querer estar na presença de Deus, não vai fazer diferença. Se não quis Deus, fique sem Deus eternamente. Esse é o juízo dele. É interessante que não quis se arrepender, então fique sem arrependimento, eternamente. Não produz fruto, então fique assim, sem produzir frutos, eternamente. Juízo de Deus. Quando Jesus lá, eu acho que é Mateus, ele diz, apartai-vos de mim, malditos. Quando ele está dizendo aquilo ali, ele vai estar dizendo para aquelas pessoas que viveram sempre apartados dele. Ele não está dizendo para aqueles que lutam e estão buscando ele, é para aqueles que viveram sempre apartados dele. Essa é a grande sentença de Deus. Apartai-vos. Após a purificação do templo, versículo 15 ao versículo 19, que eu até falei dessa purificação do templo, após Jesus purificar o seu templo, do versículo 20 aqui ao versículo 23, tem algo interessante aqui que a gente precisa meditar. Primeiro a gente vê o juízo de Deus com a nossa figueira seca. Mas depois, olha o versículo 23 aí em diante. Aliás, do versículo 22. Quando Pedro aqui fala que a figueira secou, né? A figueira que Jesus abençoou havia secado. Aí Jesus vai dizer para ele, tende fé em Deus. Versículo 23. Porque em verdade eu afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis, e serás assim convosco. Aqui é muito interessante nós observarmos que Jesus traz uma lição aqui que parece que não está conectada com o acontecimento da figueira, mas está. Ela está muito situada aqui. Porque, veja, se o templo falhou, né? Se Israel falhou nessa relação do homem com Deus, se o templo falhou, Israel falhou ao levar o povo a ter uma relação com Deus, Jesus agora está dizendo que o que nós podemos ter uma relação pessoal direto com Ele. Direto com Deus. Jesus está dizendo que você precisa estar ligado a Deus na vertical e com seu irmão na horizontal. Porque ele vai dizer aqui, ó, no versículo 25, quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, eu preciso estar em sintonia com Deus e em comunhão com os meus irmãos. Por isso que eu disse, haverá juízo, como a fé e a perdão. Por isso. Então, Jesus está dizendo isso. É preciso ter fé em Deus e amar o irmão. Porque não pode ser diferente. Não pode ser. Não se pode separar a relação com Deus com a relação com o próximo. Isso não pode ser desassociado. Não pode. Ninguém pode dizer, amo a Deus e odeio o meu irmão. Está na palavra de Deus. Isso é bíblico. Tenho comunhão com Deus, mas eu não tenho comunhão com o irmão. Sabe aquela história? Rapaz, eu estou na igreja, mas eu não gosto daquele irmão. Meu irmão, então você está ferrado. Pode ser assim. Nós precisamos ter comunhão com os irmãos, porque senão não há comunhão com Deus. Jesus aqui, ele usa a figueira, a figura do monte, né? Quando ele está dizendo que vai transportar, que se nós tivermos fé, esse monte vai ter transportado. Ele usa essa figura aqui do monte para mostrar que a nossa fé precisa ser firme, precisa ser sustentada.
Ele está usando aqui uma figura de linguagem. É interessante nós compreendermos isso, para depois sair dizendo aqui que nós temos fé e vamos poder transportar uma coisa de um lugar para o outro. Não é isso. Não é isso. Jesus está falando de transportar montanhas físicas geográficas? Não. Ele não está dizendo isso. Jesus aqui está nos ensinando uma coisa interessante. Na cultura judaica, eles entendiam que um grande problema era uma montanha. Sabe aquele problema difícil que você não consegue com ele? Então, eles entendiam que aquilo era uma montanha. E para nós também é uma montanha. Uma montanha de problema é complicado. Então, é nesse sentido. Jesus está dizendo aqui que se você tiver fé, aquele problema difícil, aquele problema que você não consegue com ele e resolver de forma nenhuma ele, Jesus pode. Ele pode ser removido da sua vida. Ele pode ser tirado. É nesse contexto. Jesus aqui também está nos dizendo e dando direção sobre o aspecto da fé. Porque muitas vezes, veja bem isso, muitas vezes nós pedimos e não recebemos. E ele disse, se pedir com fé, vocês vão receber. Nós pedimos e não recebemos. Pedimos e não confiamos que Deus é poderoso para nos dar, para fazer aquilo que nós necessitamos e precisamos. Por que é que nós estamos aqui todas as quintas-feiras orando e clamando? Porque nós temos fé e sabemos que Deus faz. E quantos de nós já não fomos agraciados por causa dessa fé e Deus fez? Muitos! Muitos de nós. Então nós não podemos duvidar. Então nós precisamos, em primeiro lugar, crer. Acreditar em Deus, que Ele é poderoso, que Ele atende às nossas súplicas. E nós precisamos também aqui entender um grande detalhe aqui. É que tudo isso aqui, ainda precisa ser mesclado com o perdão. Vê o que ele diz aí? Se tiver alguma causa contra alguém, quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Se você for um pouquinho mais na frente do versículo 26, ele vai dar algo interessante. Ele vai dizer, mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Então, para que eu possa ter uma sintonia com Deus, eu preciso ter uma comunhão maravilhosa com meu irmão. Eu não posso ter irmãos que eu goste e irmãos que eu não goste. Eu não posso dizer, eu tenho comunhão com Beto, mas eu não quero comunhão com o Peu. Não. Irmãos em Cristo, nós somos uma família. E Deus, quando olha para nós, Ele vê Jesus. Jesus não é partido no meio, uma banda para lá, outra para cá. Jesus é um todo. E nós, como igreja, Jesus está nas nossas vidas. Amém? Sem fé em Deus e sem perdão no coração, nossas orações não são atendidas. Se você não teve a sua oração atendida, faça um exame. Claro que vai ter coisas que nós não recebemos, porque a gente quer e acha que o certo é aquilo, mas nem toda a vida é. Mas nós precisamos estar em sintonia com Deus. Muitas vezes, mágoas guardadas, muitas vezes, coisas que ficam no coração, as nossas orações não são atendidas por causa disso. Então, irmãos, como aplicar isso em nossas vidas? Né? Deus espera fruto do seu povo. E nós somos o seu povo. Amém? Deus espera isso de nós. Não vamos esquecer disso nunca. Segundo, a urgência no frutificar, porque o tempo é breve. Tudo passa e passa rápido. Ontem eu era um menino. Hoje, eu sou um jovem. Amanhã, eu serei um idoso. E não ter mais discernimento das minhas coisas, não vou conseguir. Os outros é que vão me levar para um lado e outro. Essa é a realidade da vida. Minha, sua, de todos nós. Agora, quem planta bem, colhe bem. Vai ter uma velhice abençoada. Porque foi uma figueira bem plantada. Uma figueira que não mostrou o que não tinha. Uma figueira que Jesus foi lá e colheu frutos. Sejamos essa figueira. Que Deus ama. Que Deus busca frutos e vai encontrar. Amém? E por último, haverá juízo. O juízo é iminente. Ele virá para todo aquele que não se arrepender. O juízo de condenação virá para todo aquele que não se arrepender e que não frutificar. Porque está ligado uma coisa a outra. O não se arrepender e o não frutificar está ligado. Lembra que os líderes religiosos lá,
Eles não frutificavam, por quê? Porque eles achavam que tudo que estava fazendo certo não se arrependiam de nada. Era num pedestal que eles eram os tais. E eles não desciam para se igualar ao povo, não. Eles se achavam especiais. E não é assim. Porque você é crente, você não é especial, você não é melhor que o pecador. Não é. Não é. A única diferença é que nós lutamos para fazer a vontade de Deus e eles ainda não conhecem a Deus. Amém? Há juízo como a fé. E essa fé acreditando em Deus todos os dias. Meu irmão, Deus tem maravilhas para fazer na tua vida. Deus tem coisas incontáveis para derramar na tua vida. Não esqueça disso. Acredite nele. Viva para ele. Entregue de uma vez por toda a sua vida a ele e entre nessa caminhada aí. Você já veio de lá, não queira mais voltar para lá. Você agora está indo para cá, então vamos até o final. Porque a vida com Deus é a melhor vida que existe. E por último, o perdão, né? Se a mágoa está no nosso coração, ela precisa ser tirada. Porque com mágoa não há frutos. Com mágoa, Deus não ouve as nossas orações. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça dele venha sobre nós, que ele se compadeça de cada um de nós. Não estamos frutificando? Senhor, me ajuda a frutificar. Senhor, me ajuda a fazer certo. Senhor, me ajuda a ser melhor. Eu quero ser um homem melhor. Eu quero ser uma mulher melhor. Eu quero ser um jovem melhor. Seja essa a sua oração diante de Deus. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa ele derramar de toda a misericórdia e graça sobre você. Porque eu digo que só quem tem a lucrar em pessoal somos cada um de nós, como igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada. E fique em pé para que nós possamos orar e entregar esse culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai amado, bendito e louvado para todos sempre, Senhor, seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por esse momento aqui, tão cheio de graça, Senhor. Por esse momento, ó Deus, em que sentimos a tua presença aqui. Porque nada acontece aqui se não for vindo do Senhor. Se não for da sua vontade. Mas o meu pedido, ó Deus, nessa manhã, é que o Senhor abençoe toda a tua igreja que ora está aqui, Senhor. E também os que nos assistem pelas redes sociais. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a caminhar. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para Ti e termos o desejo de frutificar para o Senhor. Porque a nossa vida, ó Pai Santo e querido, ela é postada nisso, em dar frutos, frutos benignos, frutos que abençoem a vida das pessoas, frutos, ó Deus, que façam com que as pessoas se sintam melhores e amadas, em nome do Teu Filho, Deus. Faz isso em nós. Não nos deixe, ó Deus, seguir por caminhos que iremos mostrar aquilo que não temos, porque não temos, não. Ajuda-nos a mostrarmos sim aquilo que de fato e de verdade nós estamos fazendo para o Senhor e como frutos doces e maravilhosos a humanidade, aqueles que nos veem, que nos conhecem, possam saciar a sua vontade, o seu desejo de conhecer o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, atua no seio das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos netos, de toda a nossa casa. Muda a direção de cada um deles, segundo a vontade querida do Senhor. Age, Senhor, em nós, no meio do teu povo. E que nós possamos buscar urgência nesse frutificar. Que nós possamos, ó Deus, olhar para frente e ver que há um juízo se aproximando, há um juízo iminente. Mas acima de tudo, ó Deus, que existe fé e que essa fé possa ser aumentada nos nossos corações e que a gente alcance, Senhor, é o ápice do perdão, de perdoar aqueles que nos ferem, de tirar a mágoa do nosso coração para que o Senhor possa ouvir mais e mais as nossas orações. Ó Deus, derrama da tua graça sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguir. E que esse domingo, ó Deus, seja um domingo já consagrado ao Senhor e que até o final dele nós não possamos de jeito nenhum nos esquecer de quem somos e de quem o Senhor é. E que o Senhor venha fazer parte de nossas vidas todos os dias.
Em nome de Jesus, o teu Filho, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão, a cada um de vocês. Que a graça dele venha sobre suas vidas. Amém.